pessoal, então eu vou dar início aqui. A gente está tentando entrar em contato aí com os outros participantes, mas eu já vou passando algumas orientações aqui. Se vocês não estiverem me escutando, por favor, me avisem, né, que tem esse... Infelizmente, vou ter esse barulho aqui durante a apresentação, mas acho que está dando para escutar direitinho. Boa tarde a todos, bem-vindos à audiência da revisão do PMSB do município de Torre de Pedra. Meu nome é Fernanda, eu sou técnica do consórcio Cobrapimir e vou estar apresentando aí o conteúdo da nossa audiência. Vocês vão ver na parte superior do Teams que existe o chat, né, que é onde a gente pode colocar, peço por gentileza que vocês coloquem o nome de vocês, a entidade que vocês representam, e também vai servir como um meio de comunicação para dúvidas e sugestões aí durante a nossa audiência. Também, caso tenha alguma contribuição, vocês podem usar esse ícone aí para levantar a mão. E peço, né, que vocês mantenham a câmera ligada, se possível, para a gente ter uma maior interação aqui durante a audiência. E, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, que vocês desliguem o microfone para evitar aí, ruídos durante a apresentação. Eu vou iniciar falando do eixo de abastecimento de água, e a gente vai seguir para esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. E aí, entre cada apresentação dos eixos, eu vou abrir aí para perguntas, comentários, alguma sugestão que eventualmente surgir. E ressalto, né, para não esquecerem de registrar a participação aí, que é importante para nós no registro da audiência. Eu vou dar início, então, apresentando o eixo de abastecimento de água de Torre de Pedra. O serviço de abastecimento de água no município ele é realizado pela Sabesp, através do contrato de programa 193 de 2010. Ele foi assinado em maio de 2010 e tem a vigência de 30 anos. E, além disso, o órgão regulador, né, desses serviços é a Arcesp. Aqui a gente traz um mapa em relação ao atendimento, né, do município, das soluções individuais e coletivas. A gente tem que a área verde representa as áreas urbanas atendidas por sistema coletivo, a área amarela, as áreas rurais a serem atendidas por soluções individuais, e a área alaranjada, que é uma pequena parte aí do mapa, é a área rural a ser atendida por sistema coletivo. A gente destaca que a elaboração desse mapa, ele considerou as áreas de abrangência da Sabesp, bem como os setores censitários do IBGE, que a gente utilizou aí no nosso estudo. Fazendo uma breve contextualização em relação ao sistema de abastecimento de água, esse sistema ele é o convencional, né, a captação. Após a captação superficial, é feito um tratamento convencional dessa água, depois ele vai para uma reservação e, posteriormente, na distribuição aí nas residências do município. Dentro disso, a captação de água, que é a primeira etapa, ela é feita no Ribeirão das Palmeiras, e são duas captações superficiais com vazão de 8,75 litros por segundo. A gente pode ver aí no mapa, né, no triângulozinho, a representação da captação aí dentro do município. Essa é uma imagem que a gente tirou durante o diagnóstico lá do Ribeirão, e destaca-se que foi informado durante a oficina e já foi pleiteado junto ao DAE a ampliação da vazão de captação para 22,55 litros por segundo, e esse valor ele foi considerado aí no atendimento das demandas futuras, né, no nosso planejamento aí, até 2041. Passando agora para o tratamento, a gente sabe que no município existe uma ETA, que é a ETA sede, com capacidade nominal de 15 litros por segundo. Então, passando de forma breve, né, as etapas do tratamento. Primeiro, a entrada de água bruta e a pré-aplicação de hipoclorito e PAC. Depois vai para o floculador, que é do tipo chicana. Posteriormente, para os decantadores, para os filtros descendentes, para a caixa de contato. E aí essa água já está pronta aí para ir para os reservatórios. Existe também o leito de secagem do lodo, né, na ETA, que aí faz parte, né, do tratamento desse resíduo que é gerado tanto nos filtros quanto nos decantadores.
Falando da elevação de água tratada, no município há uma elevatória e 2 boosters, o booster Almeida e o booster Lemes. Aí a gente tem a vazão, né, em metro cúbico por hora desses dispositivos e também uma imagem que a gente tirou durante o diagnóstico aí do conjunto motobomba e da bomba horizontal. O sistema de reservação de água ele é dividido em 2 subsistemas. O subsistema ETA-SED, que é composto por 2 reservatórios apoiados, um de 50 e um de 100 metros cúbicos. A gente pode observar eles nas 2 imagens aí na parte superior do slide. E o subsistema Bairro Palmeiras, que existe um reservatório apoiado de fibra e um de alvenaria. O de fibra é de 100 metros cúbicos e o de alvenaria de 150, representados aí pela imagem na parte inferior do slide. Dentro desse diagnóstico, a gente propôs também, agora já começando a etapa do prognóstico, as metas de cobertura e de atendimento, né, no caso, para as áreas urbanas e rurais. Para as áreas urbanas, a nossa referência é a Lei Federal 14.026 e o Plano SAB. O dado atual de atendimento da área urbana é de 100%, então já está dentro dessa meta, a gente considerou que esse percentual vai ser mantido até 2041. Já para as áreas rurais, a referência é o PSBR. O percentual de atendimento atual de Torre de Pedra é 93% e considera-se aí um incremento gradual até atingir 100% em 2041. Dentro disso, a gente pegou também alguns indicadores para as metas de qualidade dos serviços. O primeiro que a gente analisou é o índice de desconformidade, que é a relação, né, dos coliformes totais. O dado atual é de 0%, então está dentro da meta para 2033, que é menor que 1%. O índice de regularidade, que infelizmente a gente não tem esse dado para o município, mas sabe-se que a meta para 2033 é 21,6%. O índice de hidrometração, que o dado atualmente é de 100%, então está dentro da meta estipulada em legislação. E o índice de perdas na distribuição de água urbana, o valor para a Torre de Pedra é 27,42%, ele está dentro do que é estipulado aí nas legislações de 29% em 2033. Diante do cenário apresentado, a gente observou algumas carências, que na área urbana há necessidade de ampliação do volume captado para atendimento até 2041. Destaca-se, né, que a vazão outorgada, ela supre as demandas, então é necessário apenas um ajuste da vazão que é captada, e o apoio para a implementação de soluções individuais adequadas, né, para essa população que reside principalmente nas áreas rurais isoladas, onde o sistema coletivo não apresenta-se como viável. E a gente trouxe aqui algumas ações que foram propostas e vocês podem conferir elas com maiores detalhes no produto, a descrição, as responsabilidades. E aqui a gente traz algumas delas. A ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água, ampliação da vazão captada, a manutenção dos sistemas coletivos, a educação ambiental para o consumo consciente de água e a distribuição de kits para o tratamento de água e capacitação técnica dos usuários de soluções individuais. A última parte do nosso prognóstico é a parte dos investimentos, e aqui a gente fala dos investimentos de sistemas coletivos. Em relação às medidas estruturais, que são aquelas que englobam obras, intervenções físicas em infraestruturas, elas giram em torno de 1.900.000 entre 2022 e 2033 e 1.400.000 entre 2034 e 2041, e as medidas estruturantes, em torno de 95.800 no primeiro período e 26.000 no segundo, gerando um total aí de 2 milhões na primeira parcela, né, na primeira parte do planejamento, e 1.400.000 aí entre 2034 e 2041. Por fim, falando das soluções individuais, a gente destaca que não são previstos investimentos em soluções individuais para a área rural, uma vez que a gente considerou que haverá um pequeno incremento por sistema coletivo nessas áreas e a população residente nessa zona apresenta um comportamento decrescente,
até 2041. Então, eu apresentei para vocês aqui o eixo de abastecimento de água. Abro agora para dúvidas, comentários e contribuições que houverem. Obrigada pela atenção. Professor Bessi, gostaria só de mencionar, em relação à ampliação de volume captado, você está falando aí da previsão de fim de plano, né? Só gostaria de dizer que a gente tem um plano de investimento contínuo. Então, ele é executado de acordo com a necessidade e o crescimento da demanda. Tá? Só isso aí. Obrigada, Ismael. Exatamente, a gente até considerou essas questões no plano, essa questão da ampliação da outorga já foi considerada aí também. Então, agradeço aí. Obrigada. Bom, então eu acho que eu vou dar continuidade aqui para o próximo eixo, que é esgotamento sanitário. Caso surja alguma dúvida aí ao longo da apresentação, vocês podem colocar no chat. Partindo, então, do mesmo ponto de água, o contrato é o mesmo junto à Sabesp, o contrato número 193 de 2010, com vigência de 30 anos, e a regulação é feita pela Arcesp. Trouxe também um mapa, identificando, né, o atendimento atual por soluções individuais e coletivas. A gente pode ver aí a mesma questão que foi apresentada anteriormente, mas com algumas regiões mais deficitárias, né, que é comum em esgotamento sanitário quando se compara ao abastecimento de água. Em vermelho, né, o contorno vermelho, a gente vê as áreas que não são atendidas pela companhia. Em relação ao transporte de esgoto, o município possui uma elevatória de esgoto que recalca o esgoto diretamente para a ET. Essa elevatória ela apresenta um sistema de gradeamento, caixa de areia e calha parcha. A gente pode ver aí uma imagem que foi tirada durante a fase de diagnóstico. Quando se fala de tratamento, a gente tem uma ET no município que com vazão nominal de 2,22 litros por segundo aproximadamente. Ela é composta por gradeamento, caixa de areia e calha parcha e lagoa facultativa com sistema de aeração. As metas de atendimento para a área urbana. O dado atual é de 98% de atendimento e a meta é 90%, então o município está de acordo, né, está acima do que foi estipulado até 2033. E para as áreas rurais, atendimento por rede ou fossa séptica, o dado que a gente tem é de 16%, e a meta até 2038 é 95%. Então, a gente propôs aí ações, metas, a fim de atingir esse valor até 2038. Diante disso, a gente observou algumas carências, como a necessidade de aumento na capacidade de tratamento de esgoto para suprir as demandas ao longo do horizonte de planejamento, e a carência de atendimento por soluções adequadas na área rural do município. E aí a gente propôs algumas ações, como a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos para as áreas rurais que já são atendidas com abastecimento de água, ampliação do sistema de tratamento e da rede coletora, implantação de sistemas coletivos em áreas rurais isoladas, e aí respeitando, né, alguns critérios aí de viabilidade, como o critério de adensamento populacional, a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário, manutenção dos sistemas coletivos e individuais, e a implantação de programa para identificação e correção de lançamentos cruzados entre redes de drenagem e de esgotamento sanitário. Por fim, falando agora dos investimentos dos sistemas coletivos em medidas estruturais, giram em torno de 5 milhões no primeiro período e 3 milhões e 800 aí no segundo período de planejamento. As medidas estruturantes por volta de 500 mil entre 2022 e 2033 e 381 mil entre 2034 e 2041,
gerando um total de 5.500.000 no primeiro período e 4.200.000 no segundo. E para os sistemas individuais, está previsto aí no primeiro período um investimento por volta de R$100 mil. Apresentei de forma breve, né, o eixo de esgotamento, e vou abrir agora, né, para quem tiver dúvida, algum comentário, alguma contribuição. Acho que eu posso dar prosseguimento, então, né? Eu vou passar agora, então, para o eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Falando especificamente dos resíduos sólidos urbanos, o prestador do serviço é a prefeitura que realiza a coleta regular desses resíduos. A política tarifária, né, ela há uma taxa pelo serviço de coleta e limpeza que é cobrada pelo IPTU. Os equipamentos para coleta convencional, existem 2 caminhões compactadores com capacidade de 10 e 6 toneladas. A disposição final é de responsabilidade da empresa Proposta Engenharia e que encaminha esses resíduos para o aterro sanitário de Cesário Lange. Em relação aos recicláveis, há coleta seletiva na área urbana e há uma cooperativa de catadores formalizada com o apoio da prefeitura. E há uma usina de triagem e reciclagem que teve sua operação iniciada em 2020 e atualmente possui 4 cooperados. A gente estimou também a geração desses resíduos, que em 2023 era por volta de 964 toneladas, em 2041, 967 toneladas. E a capacidade instalada, de acordo com os equipamentos que foram passados para a gente, é por volta de 1.664 toneladas. Então, esses caminhões aí conseguem suprir essa geração ao longo do horizonte de planejamento sem a necessidade de incorporação de novos equipamentos. Falando dos resíduos de construção civil, a prefeitura coleta o resíduo de construção civil uma vez por semana dos pequenos geradores, né? Cabe salientar que os grandes geradores são responsáveis pela destinação dos seus resíduos. Não há um quantitativo de resíduos de construção civil coletado e também não foi identificado o local de descarte adequado para esse tipo de resíduo. E parte do que é coletado é reaproveitado nas estradas vicinais de Torre de Pedra. Sobre a geração, em 2023, estimou-se 703 toneladas de resíduos de construção civil, e em 2041 espera-se uma geração de 825 toneladas. Já os resíduos de serviço de saúde, a coleta, o tratamento e a disposição final são realizados pela empresa Cheiro Verde, sob contrato de número 03/2019, e de acordo com o diagnóstico, né, que é o nosso produto 3, cerca de 100 quilos de resíduos do serviço de saúde são coletados mensalmente no município. Em relação à geração, estima-se uma geração de 1,4 toneladas no final de horizonte de planejamento, que é 2041. Sobre as metas de atendimento, no caso do atendimento urbano, o indicador é o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta. O município já apresenta 100% de atendimento, então considerou-se essa porcentagem constante até o final de horizonte de planejamento. Já no atendimento rural, o indicador é o percentual de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta. O dado do município é de 97%. Considerou-se um incremento gradual até atingir 100% em 2041. Diante do cenário exposto, a gente observou algumas carências, como a inexistência de ecopontos, né, e nenhuma usina para tratamento de inertes, locais de descarte irregular de resíduos volumosos, entulhos e imóveis, né, esse tipo de resíduo de construção civil, e a conscientização da população em relação à separação dos resíduos com o intuito de aumentar a massa recuperada aí por meio da coleta seletiva. A gente propôs algumas ações
né, como a expansão e divulgação da coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares em todo o município, o estudo para a expansão da coleta seletiva e a divulgação, né, para que ela possa abranger todo o município, a implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal, a implantação de compostagem e ecopontos de resíduos de construção civil e o aumento das parcerias com resíduos de logística reversa. Dentro disso, a gente trouxe aqui os investimentos relacionados aos resíduos sólidos urbanos. As medidas estruturais estão por volta de, entre 2022 e 2033, por volta de 1.100.000, no segundo período, por volta de 36 mil, já as estruturantes por volta de 116 mil no segundo período e 3 mil no primeiro período e 3.700 no segundo período, gerando um total aí de 1.200.000 na primeira fase do planejamento e 40 mil na segunda fase. Apresentei de forma breve esse eixo de limpeza urbana e agora abro para vocês deixarem algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida que houver. Eu vi que entrou Olinda Torre de Pedra. Olinda, você é da prefeitura? Se você pudesse se registrar aqui no chat, ou então, né, por meio do microfone aí, por gentileza, só para a gente registrar sua participação. Sim, eu sou da prefeitura aqui de Torre de Pedra mesmo, sou do setor de convênio. Muito obrigada pela sua participação. Se ninguém tiver nenhuma contribuição, posso dar continuidade, então? Então, agora eu vou passar para o último eixo, que é o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Fazendo um panorama geral, a gente viu que o município ele possui plano de microdrenagem urbana, possui um projeto de recuperação e renaturalização do Ribeirão Torre de Pedra e seus afluentes, elaborado em fevereiro de 2020, e o prestador dos serviços é a Prefeitura Municipal, né, o Departamento de Obras, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente. Na área da macrodrenagem do município, a gente observou dois principais cursos d'água, o Rio Palmeira e o Rio Capuava, e a presença de travessia em pontes, estações elevatórias, né, e estrangulamento de calhas aí, em drenos naturais do município. Já na microdrenagem, o tipo de sistema é exclusivo para drenagem, que a gente chama de separador, e o município não possui cadastro da rede de drenagem. De acordo com o SNIS, 49,9% das vias são pavimentadas, 49,8% das vias possuem rede ou canal subterrâneo, e existem em Torre de Pedra aproximadamente 150 bocas de lobo e 126 poços de visita. Então, durante o nosso planejamento, a gente considerou que, para o atendimento adequado, as áreas urbanas elas vão ter ausência de risco de inundação, alagamentos, movimentos de massa, e as áreas rurais, estimou-se a presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas de lotes domiciliares, que a gente chama de peridomicílios, e nas vias rurais, que a gente chama de sistema viário interno aí das áreas rurais. Dentro disso, a gente estipulou algumas metas. O indicador para a área urbana é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação. O valor do município é 100%, então já atende a meta, e a gente considerou ele constante até 2041. E para a área rural, no caso de Torre de Pedra, esse segundo indicador se aplica, que é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. A gente considerou um incremento gradual até atingir 49% em 2041. Esse último indicador
se aplica somente para municípios que possuem aglomerado rural. Dentro desse cenário, a gente observou algumas carências, como a identificação de pontos críticos de alagamento no município, localizados em bacias de baixa suscetibilidade à inundação, ausência de tarifa para investimentos em drenagem e a necessidade de atualização de indicadores, né, em relação à quantidade de domicílios, extensão da rede de drenagem e quantidade de domicílios em vias com soluções de drenagem, né, nas áreas rurais. Dentro disso, a gente propôs algumas ações, aqui a gente traz, né, elas de forma mais simplificada, e vocês podem conferir com maior detalhes no produto, sendo elas identificar domicílios urbanos com risco de inundação, identificar a existência de lançamentos indevidos entre sistema de esgoto e drenagem, a elaboração do plano diretor, a regularização da legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, elaboração de projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas, elaboração do plano de manutenção e limpeza do sistema, bem como, né, a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macrodrenagem, elaboração do plano de manutenção de estradas vicinais e a manutenção e limpeza dessas estradas, bem como das estruturas de manejo de águas pluviais, elaboração do plano de emergência e contingência, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, aprimorar a rede de monitoramento hidrológico e implementar o sistema de previsão em alerta. Dentro disso, a gente estimou os investimentos necessários para a realização dessas ações. Dentre as medidas estruturais, giram em torno aí o investimento no primeiro período em torno de 1.025 mil, no segundo período 485 mil, já as medidas estruturantes de aproximadamente 102 mil no primeiro período e 48 mil no segundo, gerando um total aí entre 2022 e 2033 de investimento em 1.128 e na segunda parcela do planejamento por volta de 533 mil. Finaliza, então, a apresentação desse eixo de drenagem urbana e abro também agora para dúvidas, comentários e contribuições. Então, pessoal, não havendo contribuições nem dúvidas, eu vou prosseguir aqui, vou apresentar para vocês o nosso site. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês. Lembrar que os documentos, eles permanecem em consulta pública até dia 23/7. Então, vocês podem entrar lá no site, baixar os documentos, e aí qualquer consideração, essa consulta ela ainda está em aberto. E após a etapa de consulta, né, e consolidação das contribuições que porventura tiver, a gente vai enviar a versão final ao Ceris e à Prefeitura, né? A gente está nessa fase agora de finalização do plano. E também eu coloco aqui os nossos contatos, né? A gente se coloca à disposição aí para qualquer questão que vocês tiverem. Agradeço a apresentação e se alguém quiser dar alguma contribuição para a gente finalizar essa audiência. Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Espero aí que vocês possam ter acesso aos documentos aí, tem um tempinho para dar uma olhada, para a gente validar essas informações e conseguir fazer um produto mais próximo possível aí da realidade do município. Perfeito. Agradecemos também. Tenha uma boa tarde, pessoal. Boa tarde. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Boa tarde.